A paz do Senhor, gente. Voltei novamente para gravar mais um pedaço de um vídeo, né? Porque aqui não tá dando para estar gravando todo um vídeo de 15, 20 minutos. Um dia dá, outra vez não dá. Então, vou gravar só o que der. Mas hoje eu vou falar de novo, novamente, né? Da palavra de Deus. Novamente. Sobre essas coisas, né, que a gente tem assistido, né? No Kauai, a gente está assistindo muita destruição, muitas coisas se perdendo, né? Muitas coisas sendo destruídas, muitos países sendo destruídos, né? Com a chuva, terremoto, com as coisas da natureza, né? Que são tudo obras da mão do Senhor Jesus. Eu vou ler alguns versículos aqui da Bíblia, no livro de São Mateus, no capítulo 24, até o versículo 6. Talvez eu leia mais um pouquinho a mais, que diz assim: sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Só que ainda não é o fim, né, gente? Porque a Bíblia diz que no dia que é para chegar o fim, todo mundo vai saber. Mas vai ser pego de surpresa, porque não vai dar tempo ninguém fazer nada. É como o que vem acontecendo, né, no Kauai, a gente assistindo muitas coisas acontecendo em outros países. Vamos ver o que diz aqui no livro de São Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? É verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Porém, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Eu vou ler mais alguns versículos abaixo. Porquanto se levantará nação contra nação, né? Reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes mortos, atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Seguirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Assim está escrito aqui na nossa escritura, na palavra do nosso Senhor Jesus no livro de São Mateus. Minha gente, tudo que vem acontecendo aí, que a gente vem assistindo no Kauai, são coisas de partir o coração, são coisas de fazer a gente chorar, são coisas de fazer a gente deixar são coisas que fazem a gente deixar de dormir à noite, né? Preocupados com o que pode acontecer de mais grave, né? No mundo todo, não só naquele lugar que já está acontecendo, mas no mundo todo, porque a palavra de Deus diz que os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Mas com essas coisas que vem acontecendo, gente, eu tô com dó do Japão, muita dó, muita preocupação. A chuva tá destruindo todo aquele país, né? E outros países vizinhos sendo destruídos com chuvas, com terremotos, outros com fogo, né? De vulcão, sei lá o que mais, né? E tem deixado, eu particularmente tenho ficado preocupada,
porque são pessoas que têm morrido, são pessoas que estão sofrendo ali naquele lugar. Tem pessoas que perdeu a sua mãe, tem pessoas que perderam seus filhos, tem pessoas que perderam seus esposos, né, seus irmãos, tem pessoas que perderam a sua própria vida, né, ali naquele lugar. Então, ali tudo que está acontecendo é as mãos de Deus. Tudo o que vem acontecer ali naqueles lugares, naquelas redondezas dos Estados Unidos, ali no Japão e outras cidades circunvizinhas, tudo são as mãos de Deus. Mas não é por isso que devemos deixar, né, aquelas almas sofrendo. Devemos orar por elas. Devemos orar por elas para que Deus dê força para elas. Devemos orar por elas para que elas possam ter, né, um ânimo muito disponível, né, no seu pensamento, que assim, no seu coração, que possa, né, ajudar a sair daquela tristeza, porque dá uma tristeza muito grande no coração de ver os seus bens sendo perdidos, a sua família sendo perdida, você ficar solitário no mundo porque perdeu sua família, né, perdeu seu lar, né, perdeu seus bens, né, é um carro, é uma moto, e perder às vezes a própria vida, né, por causa daquelas coisas que tá acontecendo. Não é porque todos que estão morando naquele lugar pecaram, né, mas porque muitos pecaram. O Senhor não poupa só um. Deus, quando vai castigar, todos estão no mesmo barco. O que pecou, se estiver no mesmo lugar que o que não pecou vai sofrer também as consequências. Então é isso. Nós devemos orar, né, por eles, pedir para Deus proteger, pedir para Deus poupá-lo, eles da destruição em massa, porque eu tenho visto vídeos que tá cobrindo casa, é terremoto derrubando prédio, terremoto derrubando tudo que vê pela frente, abrindo buraco no chão, na estrada, em todos os lugares, e engolindo as famílias junto, né, e deixando outras famílias, né, amarguradas. Nós devemos orar por elas, para que Deus liberte aquele povo daquela destruição, para que Deus liberte aquelas almas do pecado que eles têm, para que Deus liberte eles da fúria da natureza, para que Deus liberte eles, né, da escravidão, né, das mãos de Satanás, porque os demônios aproveitam também muito dessa situação. Se está acontecendo algo diferente, né, em um lugar, eles imediatamente também aparecem para acabar de destruir. É porque são invisíveis, a gente não vê, mas eles também cooperam para a destruição. Então devemos orar para que Deus liberte aquele povo, né, da destruição, da ira da mão de Deus, para que Deus proteja, para que Deus tenha misericórdia daquele povo. Porque não é fácil, gente, passar por tudo aquilo, ver as suas famílias, né, sendo levada por enxurrada, né, carregando, e você não poder fazer nada, você não poder correr atrás, você não poder chamar uma ambulância, você não poder chamar alguém para correr atrás, nem mesmo você não pode correr atrás, e você vê o seu filho querido, sua parente querida, eu vejo meu parente querido descendo numa correnteza de água e eu não poder fazer nada. Se eu ver meu amigo, né, dói muito no coração, dá aquele aperto no peito, é como se fosse tirado de dentro da gente aquela pessoa. Quem tem amor próprio sabe o que eu estou dizendo. Quando vê aquelas pessoas naquela aflição tão grande ali, você se coloca no lugar dela, eu me coloco no lugar dela, é uma tristeza tão grande que a única coisa que a gente tem que fazer é chorar mesmo e pedir misericórdia para Deus ter misericórdia e poupar mais um pouco, né, daquele povo, para que não venha, né, destruir toda aquela população. E nisso, tudo que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. Não ficará, né, pedra sobre pedra, que não seja derribada. A Bíblia diz assim: vede aqueles edifícios, né? Os edifícios são os prédios. Os prédios, gente. Prédios, edifícios, chama prédios. Casa de vários andares, uma casa por cima da outra.
muitas pessoas não sabem o que é difícil ainda. É difícil essa palavra. Muita gente entende, é difícil por uma dificuldade. Muita gente, né? Mas muita gente também entende o que é um é difícil. Eu já entendo, eu não sabia, mas já sei que esta palavra é difícil significa prédio, porque aqui na palavra de Deus diz é difícil, que não seja derribado. Então são os prédios, gente. A palavra de Deus diz assim: veja aqueles prédios, aquelas casas uma por cima das outras, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Acautelai-vos, né? O que significa isso? Para que a gente nunca durma demais, para que a gente acorde à noite e ore, para a gente estar atento. O seu relógio tem que estar despertando 2 vezes à noite ou 3 para você acordar, para você ver o que está acontecendo no tempo. Você pode abrir só a cortina da sua janela e dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo no tempo, para que essas coisas não te peguem despercebido. E eu faço isso também para que nada disso venha me pegar despercebido, gente. Na verdade, com essas coisas que eu tenho assistido na televisão, no Kawaii, né, essa destruição que está acontecendo, né, até as guerras, tá me tirando do sono. Eu não consigo mais dormir à noite. Eu não consigo mais dormir à noite, eu durmo mais durante o dia. Por causa, eu tenho medo de, por exemplo, né, tem os ataques, daqueles ataques dos aviões. Eu mesmo tenho medo de dormir, chegar uma bomba, eu morrer dormindo. Eu, com essas chuvas, essas enxurradas, eu tenho medo de deitar para dormir, aí não consegui acordar à meia-noite, 2, 3 horas da manhã, e não consegui mais abrir a porta para sair, porque a enxurrada já tomou de conta, né, da casa, e às vezes pode estar já carregando até a cama e a gente dormindo. Então já não estou mais dormindo à noite, estou dormindo durante o dia. E quando eu deito, eu também coloco um relógio para estar despertando 3, 4 vezes à noite. Para mim estar atenta nas coisas que está acontecendo no mundo, porque a Bíblia diz para a gente estar percebido nos sinais do tempo. Então é isso. Muita gente sofrendo. Olha quantas pessoas estão em cima de um leito de hospital. Quantas pessoas estão ali sofrendo, né? E os seus parentes sofrendo, orando, jejuando, clamando a Deus para que tenha misericórdia. E venha sarar logo o seu parente, venha logo ter misericórdia e ponha a mão sobre ele e tirar logo aquela pessoa, aquele parente ali daquela aflição. É de partir o coração quando a gente vê essas coisas. Então, tudo que está acontecendo, por que está acontecendo essas coisas, são coisas bíblicas. São as coisas bíblicas. Está escrito aqui no livro de São Mateus que ninguém pode estar despercebido, porque o Senhor Jesus disse que nós estamos desapercebidos, nós não vamos ver nada antes de acontecer. Quando a gente for ver, já aconteceu, né? A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 6 do livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 6, diz assim: ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim, né? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, peste, muitos terremotos em vários lugares, né? Mas essas coisas são o princípio de dores. Então, nós temos que estar, né, preparado para que na hora que chegar essas coisas, né, a gente está preparado. Vocês, por exemplo, nós devemos nos preparar. Você vai fazer uma viagem. Você tem por obrigação de levar no seu carro no mínimo 5 litros de água de reserva no seu carro. No mínimo, ali no seu carro, o seu lanche para pelo menos para 2 dias, lanches que não são perecíveis, né? É obrigação do ser humano que tem o carro, que tem um carro, porque um carro cabe muitas coisas. Ter uma parede de roupa, 2 dentro do carro, um par de chinelo e a sua maleta, né, de salva-vida. Aquilo ali é para salvar até sua própria vida, a vida do seu próximo. É nossa obrigação, até porque essas coisas que estão acontecendo no mundo nos cobram isso. Porque adoecendo de repente, ou vem acontecer uma tragédia de repente, você não consegue chegar a algum lugar, mas você vai ter ali dentro do seu carro
algo que possa lhe socorrer até que lhe chegue um socorro presente. Que chegue um bombeiro, né, uma ambulância. Você tenha sempre no seu carro um álcool gel para você higienizar suas mãos. Você tem que ter calmante, né? Não tô falando de calmante de doido não, gente. Estou falando de calmante, por exemplo, um dipirona, um Dorflex, um remédio para infecção no estômago, né? Um remédio para diarreia. Tudo isso você tem que ter dentro do seu carro. Remédios de primeiro socorro, gases, band-aid, você tem que ter dentro do seu carro. Por quê? Porque você vai precisar. Nós que temos carro é nossa obrigação, porque nós temos família, filhos, temos que ter isso dentro do nosso carro. O lanche não perecível, a maleta salva-vida dentro do seu carro, porque tudo isso nos está cobrando o tempo. É o tempo que está nos cobrando isso, porque é de repente que as coisas acontecem. Possa ser que você não tenha o socorro bem rápido, né? Porque a Bíblia diz para nós estar percebido. A Bíblia diz aqui, ó, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, são abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou ali, nós lhes deis crédito, né? Entendeu? A palavra nos alerta, né? Aqueles, se não fosse aqueles dias abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, por que a Bíblia diz isso? Porque é para nós estar percebidos, né? Está abreviando o nosso socorro, antecipando o nosso socorro, nosso próprio socorro, para quando chegar aquele dia, porque a Bíblia diz que nem todos vão ser, né, destruídos, mas por causa do amor de muito esfriará, nós todos juntos sofremos as consequências. Nós passamos todos pelo mesmo processo. É o rico, o pobre, o branco, o negro, né? Porque nós todos somos iguais, nós somos todos filhos de Deus, nós não dependemos nem de cor, nem de raça, nem de altura. Nós dependemos da nossa alma, do nosso espírito. É o nosso fôlego de vida, porque nós somos humanos, somos todos iguais, né? E a palavra de Deus disse que nós devemos ser tratados como nós somos. Então, a palavra de Deus nos alerta hoje, gente. Vamos nos preparar. Eu vivo preparada. Inclusive, eu não saio muito mais de casa porque tá acontecendo muitas coisas erradas no mundo. Você vai andando numa estrada, de repente a estrada parte no meio. Você cai no buraco com a sua família. Você está passeando com a sua família, está viajando lá onde a gente está, onde você está passando tribulação. Acontece uma chuva, uma enxurrada, um raio, um acidente, né? Tudo isso exige preparação antecipada, né? Pra gente tá sempre como se alguém estivesse advertindo. Você tá pegando uma advertência para você estar atento às coisas que hão de acontecer. E isso não vai demorar para acontecer, porque acha que está acontecendo só no Japão. Hoje acontece no Japão, acontece amanhã, pode acontecer o mês todo, mas no outro mês é na outra cidade, é no outro país, e assim sucessivamente. A Bíblia diz que todos nós passaremos pelo mesmo processo e devemos estar atento e não despercebido para as coisas que hão de vir. Então, gente, vamos ficar nos preparados, ler mais a palavra de Deus no livro também de Apocalipse. O livro de São Mateus também é um livro muito bom para a gente ler e entender que todas essas coisas que vem acontecendo é bíblico, é tudo coisa que está escrito na Bíblia. Porque este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho de toda a gente, então virá o fim. Falta pouca coisa, gente, para esse evangelho ser evangelizado, porque são muitas mídias transmitindo a palavra de Deus. São muitas pessoas, missionários, levando a palavra de Deus.
levando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus para aquelas pessoas que não sabem ler, que não têm entendimento para decifrar a leitura. Já existe, falta pouca coisa para cumprir as coisas que está escrito na Bíblia. Por isso devemos estar percebidos, porque a Bíblia diz que Jesus vai vir como o quê? Um ladrão. Ele vai vir assim, um relâmpago. Ele, não é que ele é um ladrão, é que ele vai vir, o significante é que ele vai vir numa nuvem como um raio, né, que desce e parte, acabando, destruindo tudo. O Senhor Jesus vai vir como um raio, ele vai dar um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Do lado que o sol nasce, pro lado que o sol se põe, e os céus se abrirão, e aí ele descerá com grande honra e glória, e arrebatá-lo o seu povo querido. Mas antes que isto aconteça, ele vai destruir muitas coisas que não é lícito de ir para o céu. Muitas coisas já estão acontecendo, terremotos, enxurradas, carregando as pessoas, destruindo as casas, deixando as pessoas desabrigadas, muita doença, muita peste, muita guerra, tudo isso já está acontecendo. Então a Bíblia diz para nós estarmos apercebidos e não despercebidos, apercebidos, atentos à palavra de Deus e às coisas do mundo, que breve vai acontecer. Breve vai acontecer coisas mais ainda aterrorizantes, né? Com a natureza. Mas nós devemos estar apercebidos, né? Para que essas coisas não nos peguem despercebidos e venham nos prejudicar. Porque a palavra de Deus diz que somente os fiéis conseguirão ultrapassar os limites, né? Do Senhor. E chegarão à sua glória. Somente os fiéis, né? Que conseguirão ultrapassar os limites. Significa que os humildes herdarão a terra, porque os rebeldes, o castigo dos rebeldes é a destruição. É a destruição. E quem ama Deus, quem ama a sua família e teme pela sua família e pela sua própria vida, vai entender e vai obedecer e vai procurar a satisfazer o seu ego com a palavra de Deus. O seu ego, né? O seu eu, né? O seu coração, o seu íntimo com Deus, né? E vai procurar a palavra de Deus e vai começar a entender que isto não é uma mentira, que isto é uma realidade e é fatal essa realidade. Ela está se cumprindo, ela está, né, nas nossas vidas do dia a dia. Glória a Deus. Muitas coisas, né, que já aconteceu, gente, em vários países, e o nosso país ainda está ileso. Apesar que já começou, né? Pouquinho, bem devagarinho, bem fraquinho as consequências, mas já começou, principalmente nas capitais. E para você que deseja e almeja que isso não aconteça com vocês, se preparem, porque a palavra de Deus nos alerta que isto já está acontecendo. Era para acontecer e já está acontecendo. Só que ele também nos diz que ainda não é o fim, porque ainda tem que pregar, né, a toda a gente o evangelho. Na hora que cumprir, aí começa a grande tribulação, guerra que não vai cessar fácil. É um país contra o outro. Aí quando dois países sossega, dois começa. Quando dois sossega, dois começa. É assim. E o nosso país é o mais abençoado, porque ele é o coração do mundo. Ele é o que mais produz, né? Gente, alimento, isso aí. Muitos não querem, né? Eles não vão querer passar fome. Já tem a guerra, já tem a destruição em massa de doenças, né? Outras coisas, casas destruindo famílias, né? Então é isso aí. Quem crê na palavra de Deus, lê o livro de São Mateus 24. Pode ser que você leia todo, porque o versículo 24, o capítulo 24, a partir do versículo 1 até o versículo 51, se você ler, você vai ver que eu não estou mentindo das coisas que já está acontecendo e que ainda vai acontecer muitas coisas no mundo. Eu espero que você entenda, que você goste, que você curta, que você comenta, que você compartilhe. Você deixa um coraçãozinho bem maravilhoso para mim, para que Deus nos abençoe. E toda vez que o Senhor me advertir, né,
alguma coisa, eu vou ler, eu vou pregar aqui somente no meu canal, né? Nesse canal, eu vou ler e vou explicar todas as coisas que tá acontecendo. Porque o Senhor também tem me dado muitas visões de coisas que iam acontecer, coisas que já até aconteceram, né? E muitas coisas que o Senhor, que o mundo está encoberto, o Senhor está descobrindo, né? Uma visão que o Senhor me mostrou. O Senhor está descobrindo aquelas coisas que estão encobertas. O que eu disse o mês passado e o mês atrasado, que uma cidade ia se partir ao meio, né? Eu contei isso para algumas pessoas e isso está acontecendo. E o Senhor nos adverte para que nós estejam apercebidos, porque é mister que isto aconteça. Ninguém sabe o dia e nem a hora, por isso que ele diz: estejam apercebidos, para quando essas coisas chegarem, não te pegue de surpresa. Igual está acontecendo no Japão. Pessoas estão tranquilas e de repente não estão salvando a sua própria vida, né? Não estão salvando a sua própria vida. Então é isso, gente. Que Deus vos abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus lhe acolha de madrugada. Quando você estiver dormindo, que o anjo do Senhor lhe desperte, né? Como se ele fosse o seu relógio, para você estar percebido, porque muitos têm perecido porque não ouve a palavra de Deus, né? Então, que o anjo do Senhor te desperte várias vezes à noite, para que ele lhe acorde, para você ter noção do que está acontecendo no tempo, né? E na palavra de Deus. Você levante e ore, agradeça a Deus pelo aqueles momentos que você já conseguiu dormir, já foi protegido, e agradeça a Deus ainda por o dia que está vindo. Peça para Deus abençoar, perdoar vossos pecados, porque eu faço isso todo dia, todo dia, todo dia. Graças a Deus o Senhor nos tem poupado, apesar que muitos, que os incrédulos que não ouvem a palavra de Deus, Deus está sobre eles com a mão bem pesada. Que Deus vos abençoe, que Deus te ilumine e te abençoe grandemente. E que o Senhor me abençoe também, gente, grandemente, e me ilumine. Amém.